Olá, hoş geldiniz para mais uma aula de turco. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz porque o vídeo anterior, muitas pessoas gostaram, conseguiram o objetivo que era tirar um pouco de conhecimento do que eu tinha para passar e isso me deixa feliz porque é a intenção dos vídeos que eu estou fazendo aqui. Não é por outra coisa a não ser que vocês consigam entender e também desmistificar esta língua que é vista por muitas pessoas como uma língua muito complicada e tem o seu grau de dificuldade, certamente, porque é uma língua diferente da nossa, é uma língua com uma estrutura diferente da nossa, uma formação de frase é totalmente diferente da nossa, mas eu quero deixar os vídeos de uma forma leve de se aprender, uma forma fácil. E também uma coisa, eu quero trazer um conteúdo didático, um conteúdo gramática. Eu não quero passar o que eu tenho visto muito na internet, que os conteúdos de língua turca é muito escasso em português, escasso quase nada, e o que tem é pago e a maioria deles são frases formadas, frases prontas, merhaba, nasılsın, iyi misin, iyiyim. Essas frases prontas que você vai decorar e você não vai saber de onde que vem, você não vai saber como forma a frase, você não vai saber qual é a formação, qual é a estrutura da frase, o que faz o que na frase. E eu quero trazer isso, eu quero trazer um conteúdo mais didático, um conteúdo mais da gramática turca, para vocês aprenderem não só frases prontas, mas também formar as suas frases devagarinho, claro, porque o turco é uma língua que exige bastante estudo, uma língua que exige bastante dedicação, e eu quero que vocês se esforcem em aprender o turco e não desistam porque leva um tempo. Ele leva um tempo para aprender a língua. Nós somos adultos já com bastante coisa na mente e temos muitos afazeres e muitas coisas, e isso atrapalha um pouco. Por exemplo, uma criança, ela demora mais ou menos até os seus 4 anos de idade para ter um vocabulário muito bom, um vocabulário rico em uma língua. E isso que ela não tem a mente, não tem nada com que se preocupar, não tem uma mente livre de preocupações, livre de afazeres. E demora até seus 4 anos para ter um vocabulário rico, vamos dizer assim, da língua do local que ela vive. E nós precisamos do quase o mesmo tempo, ou até um pouquinho mais, de dedicação em uma língua para que a gente aprenda, para que a gente consiga uma fluência. Então, eu desejo que vocês consigam tirar o que eu tenho para explicar e eu tenho o que eu tenho para passar, né? E eu peço que vocês se esforcem bastante, eu espero que vocês se esforcem e não desistam em aprender essa língua linda, que eu acho linda. Ela falada é uma poesia. O turco ele é muito bonito de se escutar, é uma língua maravilhosa e desse país que nós amamos, nós compartilhamos essa mesma paixão por este país. Acredito que não é do nada que vocês estão aqui querendo aprender uma nova língua. Acredito que vocês também compartilham da mesma paixão por esse país. E eu acho que eu falei demais. Eu estou aqui neste começo, nessa introdução, para agradecer mesmo que vocês gostaram da aula. As próximas aulas serão mais esclarecedoras. A primeira aula sempre é aquela que você fica sempre pensando, será que eu vou aprender ou não? Mas fica aqui comigo que vocês vão conseguir. Então vamos começar a nossa aula. Eu voltei aqui no alfabeto porque eu tenho 2 pontos importantes que eu esqueci de falar no vídeo passado sobre a língua turca que vocês têm que anotar mesmo. Quem está começando agora a aprender sobre a língua turca, está começando a conhecer sobre a língua, deve saber, eu quero que vocês anotem, tá? A língua turca, ela é formada por sufixos. A língua turca ela é baseada inteira em sufixos. Esses sufixos são adicionados à palavra raiz e ele troca totalmente o sentido da palavra. Ele dá sentido de tempo, presente, passado, futuro. Ele dá sentido de local. Ele troca totalmente o sentido da palavra. Então, vocês vão ouvir muito falar em sufixos, tá? O tema da língua vai envolver sufixos. Essa língua é uma língua baseada em sufixos, tá? E a aula de hoje vai mostrar também disso.
E o segundo ponto que eu quero que vocês anotem também é algo bem, vamos dizer assim, os brasileiros, as brasileiras, eu digo brasileiros porque eu sou brasileira e eu estou dando aula para brasileiros, mas tem portugueses que também me assistem. Então, as pessoas que estão a aprender turco, eu vejo isso nos falantes de língua portuguesa, eles não se importam muito nisso aqui, no i com pingo e nos pingos. Eles não se importam os pequenos detalhes. Olha, não se deve esquecer, olha, o próximo ponto. Não se deve esquecer de pôr o pingo nos is. O e o i são totalmente diferentes, tá? Você não pode chamar o i de e nem o de i. São letras diferentes. E aqui, a língua turca, se você troca o i pelo pode formar uma palavra, uma outra palavra, uma palavra diferente. Se você troca esses dois, você está formando uma outra palavra. Vocês não podem adicionar o pingo onde não tem pingo e nem tirá-lo de onde ele está, tá? O i é o i e o é o e. Se caso contrário vocês confundirem isso, vocês correm o risco de estar formando uma palavra que vocês não queriam que fosse, uma palavra que vocês não queriam formar. E também perder o sentido da palavra. Porque o turco, ele não vai dizer, ali não era para ter o ele vai ver que, não é, que era para ser o mas ele vai ver que está errado, não está certo, tá? Pode até, às vezes, ficar compreensível, às vezes pode formar outras palavras, totalmente diferente da que você queria falar, e às vezes fica incompreensível, tá? Então, o i é o i, o che, aqui o c cedilha é che, você não pode pôr o C normal, que é o G, você não pode misturar, tá? S é diferente do S cedilha aqui, do X, tá? O e o com tremas, vocês não podem esquecer de pôr as tremas. Vocês podem criar uma palavra nova, tá? O com tremas, que é o E e o U, tá? Vocês podem criar uma palavra nova se vocês esquecerem de pôr as tremas ali. Mesma coisa para o yumuşak, tá? Eu quis voltar aqui para pontuar isso porque é muito importante, tá? Sabe? Que vocês não esqueçam. Cada palavra é única no turco. E se você trocá-la, esquecer das diferenças das tremas, do cedilha aqui embaixo, ou esquecerem de tirar ou pôr o i, da diferença do e para o i, vocês vão formar uma outra palavra. E também, nós falantes da língua portuguesa, temos um costume de botar vogal onde não tem vogal, onde era para ser mudo. Vamos dar um exemplo na palavra Facebook. Eu não achei uma palavra melhor, eu não tenho nada na minha cabeça no momento, mas na palavra, por exemplo, Facebook. Nós brasileiros falamos Facebook. Facebook, a gente é automático da gente terminar com uma vogal as palavras. Você não consegue cortar ela. Facebook. Acabou no K, Facebook. Não, a gente fala Facebook. A gente tem o costume, os brasileiros têm o costume de botar vogal onde não tem vogal. E isso é um problema para quem fala inglês, para quem fala muitas línguas, inclusive o turco. Aqui, acabou no K, Facebook. Acabou. Não tem Facebook, ok? Facebook. Falar nem de leve, tá? Acabou ali, acabou. Vamos dar um exemplo. A palavra yatak. Yatak em turco, que é cama. Vocês já podem anotar, faz parte de um vocabulário que vocês vão criando, tá? A palavra cama. Você não vai poder falar yatak. Yatak. Eu sei que as brasileiras têm esse costume, né, de adicionar vogal onde não tem, porque não é costume dos brasileiros cortar essas palavras, cortar numa consoante. Então, yatak, tá? Acabou no K, yatak. Não é yatak, tá? Então, esse é mais um ponto importante que eu quero que vocês lembrem. Onde tem que cortar a palavra, onde não tem vogal, não adiciona vogal, tá? E isso é uma prática, porque eu sei que para muitas pessoas é difícil e eu já dava aula para as pessoas que tinham essa dificuldade. Então, é uma prática, tá? É uma prática e que vocês vai pegando com o tempo, tá? Não tem vogal, não adicionar vogal, certo? E esses foram os pontos importantes, dicas realmente de ouro, porque vocês vão levar e vai facilitar no aprendizado de vocês, tá? Principalmente que vocês têm que praticar muito, não somente a parte teórica, mas a fala, a conversação,
e também acostumar o ouvido de vocês, acostumar vocês a escutarem a língua turca, porque temos que trabalhar esses 3 sentidos juntos. A visão, que é você visualizar, você estudar um conteúdo teórico, e também a fala. Você tem que falar em turco, e vocês têm que acostumar o ouvido de vocês a escutarem em turco. Quanto mais vocês praticarem esses 3 juntos, mais vocês vão ter sucesso em aprender, não só o turco, mas em qualquer língua. Dando continuidade, que da aula passada a gente falou sobre os pronomes pessoais, eu, você, ele, ela, ben, sen, o, biz, siz, onlar, os pronomes pessoais na língua turca, vamos dar continuidade com eles então, para ter uma linha de raciocínio. Hoje a gente vai falar eu sou, você é, ele é, eu sou, você é no turco. Como que a gente constrói essa frase, tá? Então, começamos aqui. No turco, para dizer eu sou, você é, etc., usamos um pronome pessoal, o ben ou sen, os pronomes pessoais que aprendemos na aula passada, mais um substantivo, professor, mãe, pai, advogado, o substantivo, que você quer dizer o que você é, ou um adjetivo, bonito, feio, magro, o que seja, um adjetivo, tá? Para descrever a qualidade de uma pessoa ou de algo. E o sufixo pessoal, que a gente aprendeu, o sufixo do ben, do sen, que a gente aprendeu na aula passada. Então, seguindo esse raciocínio, hoje a gente vai construir uma frase, tá? Então, pronome pessoal, o que você quer dizer que a pessoa é, tá? A pessoa, objeto, algo. E um sufixo, o sufixo do pronome pessoal daquela listinha, o sufixo do pronome pessoal, que a gente aprendeu, tá? Naquela listinha da aula passada. Por exemplo, ben doctorum. O ben é o pronome pessoal que a gente aprendeu, pronome pessoal eu. Doctor é o substantivo, que significa médico. E o doctorum aqui é o sufixo do ben, para indicar que estamos falando de ben, de eu. Eu sou doutor, eu sou médico. Então, se apagássemos este ben daqui, ó, se tirássemos esse ben daqui, nossa, tirei muito bem, peraí. Tá, tirei. Se nós tirássemos este ben daqui e somente falássemos doctorum, a gente daria a entender que estou falando de mim, não estou falando de você, dele, dela, por causa desse aqui, por causa do sufixo do ben. Se você vê numa frase somente a palavra solta, doctorum, você vai saber que está falando, se tratando de ben, se tratando de eu, que eu sou o médico, por causa desse porque esse sufixo aqui que dá o sentido. Entenderam? O sufixo, ele transforma palavras, tá? Então, tirando este ben daqui, eu vou saber que está falando de eu por causa do Eu sou doutor, eu sou médico, ben doctorum, tá? Então, ben é o pronome pessoal, doutor é o substantivo, que você quer falar que você é médico, doutor, e é o sufixo do pronome pessoal ben, tá? Ben doctorum. O pronome pessoal e o sufixo pessoal estão associados um ao outro. Quando o pronome pessoal muda, o sufixo pessoal muda também de acordo. Vamos dar aqui um exemplo para vocês. E como que eu faço para falar você é doutor? O sen já sabemos que é você, certo? A palavra doutor, o substantivo. E agora, qual que é o sufixo que a gente vai usar? A gente vai lá naquela tabelinha, lembrando a última vogal da palavra. Doutor é o, doutor, sun. Sen, doutor sun, ok? Voltando lá em cima, naquela tabelinha para a gente ver. Então, relembrando da harmonia vocálica, como que você vai transformar esse doutor, qual que é o sufixo que você vai pôr para o sen? Para você falar que você é doutor. Então, se a última vogal for o ou u, porque o grupo do sen, ele é o que usa 4 formas do sufixo. Aqui terminamos o doutor. A última vogal dele foi o, então, se a última vogal for o ou u, usa esse sufixo terminado em u. Voltando lá em cima, qual é o sufixo terminado em u na parte do sen? Doutor,
Sun. Então, Dr. Sun. Sen Dr. Sun. Formamos você é doutor. Você é médico, tá? Agora vamos ver as formas. A forma positiva de escrever. Olhem. Ben doktorum. Eu sou médico, tá? Sen Dr. Sun. Você é médico. O doutor. Ele é médico. Biz doktorus. Nós somos médicos. Siz doktorsunuz. Vocês são médicos. Onlar doktorlar. Eles são médicos, tá? Então, essa é a forma positiva. Como formamos a forma positiva? O pronome pessoal, ben, sen, o, bi, siz, onlar. Um substantivo, eu sou professor, eu sou mãe. Vocês adicionam o substantivo que vocês querem adicionar ou o adjetivo. E o sufixo pessoal do pronome que vocês estão usando, tá? Simples assim, a forma positiva da frase. Eu sou médico, você é médico, ele é médico, nós somos médicos, vocês são médicos, eles são médicos. Certo? Então, essa é a forma positiva. Pronome pessoal, a palavra e o sufixo do pronome pessoal, de acordo com a harmonia vocálica. Aqui mais um exemplo para vocês praticarem. Ben babayım, sen babasın, o baba, biz babayız, siz babasınız, onlar babalar. Eu sou pai, você é pai, ele ou ela, no caso ele, né? Ele é pai, nós somos pais, vocês são pais, eles ou elas são pais. Elas não, no caso eles são pais, né? Então, a mesma estrutura da frase, tá? Para formar uma frase positiva. Ben, eu, babá, a palavra, pai, tá? O substantivo ou o adjetivo, a qualidade que você quer dar. Babá, ben, babá, e o yam, que é o sufixo do ben, tá? De acordo com a harmonia vocálica, tá? Este Y aqui, este Y é para separar as duas vogais. O sufixo seria o am, tá? Vamos esclarecer melhor aqui. Babá, yam. Aqui, babá é a palavra. Temos mais uma separação aqui. Este Y é o am. O am, ele é o sufixo que foi escolhido de acordo com a harmonia vocálica, tá? Para formar esta palavra. E este Y aqui, ele é para ser a separação entre a vogal A e a vogal E, tá? Esta é a separação entre essas duas vogais, para que não se juntem. Ben, babá, yam. Formou babá, yam. Se escrevêssemos babá, yam, somente sozinho, a gente saberia que eu estou falando que eu sou pai, a palavra é eu sou pai, e não precisaria do ben aqui do lado, porque em muitas ocasiões vocês vão achar as palavras somente como babayam, tá? No caso, o exemplo babayam, nas frases, nas conversas, nos textos, e vocês vão saber que se trata de ben, se trata de eu, por causa do sufixo aqui. Por isso que escrever o sufixo corretamente, escrever o sufixo certinho para a palavra de acordo com o pronome que você está usando e de acordo com a harmonia vocálica, faz toda a diferença e vocês têm que aprender isso porque é muito importante. Este sufixo tem que ter, tá? Ben babayam. Vamos para... Agora, temos umas palavras aqui e eu quero que vocês pausem o vídeo agora, peguem uma caneta, peguem o papel e eu quero que vocês usem um pronome pessoal para cada dessas palavras. Ben, sen ou bis. Eu sou bonita, vocês vão escrever, ó, eu sou bonita ou bonito, tá? Não tem, como dizemos, não tem gênero. Eu sou bonito, no caso bonita que eu escrevi. Você é öğrenci, você é aluno, tá? Öğrenci é aluno, anotem aí. Ele ou ela é advogado, tá? Avukat, advogado. E nós somos trabalhadores, tá? Trabalhadores. Çalışkan, trabalhador. Ben, vocês vão formar a frase com o pronome ben para güzel, bonita ou bonito. Sen, öğrenci,
tá? Vocês vão formar a frase com o pronome sen, associando com a palavra öğrenci, do modo que a gente está estudando hoje. O avukat, biz, com a palavra çalışkan, certo? Vocês vão formar a frase: eu sou bonita, você é estudante, ele é advogado, nós somos trabalhadores. Pausa aí o vídeo e eu vou dar a resposta. Pausaram o vídeo? Escreveram? Eu vou dar a resposta. O pronome ben e a palavra güzel ficaria ben güzelim. Ben güzelim. Tá? Ben güzelim. A palavra öğrenci, o pronome sen com a palavra öğrenci fica sen öğrencisin. Sen öğrencisin. A palavra o, avukat, fica o avukat. Porque o pronome pessoal o, não leva nenhum sufixo. Então, continua assim, o avukat. A palavra com a palavra çalışkan fica biz çalışkanız. Biz çalışkanız. Certo? Será que vocês acertaram? Vamos dar uma breve passada nessas palavras. Ben, pronome pessoal. Güzel, güzel. Aqui, ben, pronome pessoal. Güzel é a palavra raiz, e o im é o sufixo do ben, de acordo com a harmonia vocal, de acordo com a harmonia vocálica, novamente, de acordo com a última vogal e de acordo com aquela regrinha que passamos lá, formamos a palavra ben güzelim, sen öğrencisin, o avukat, biz çalışkanız. Certo? Separando aqui bem certinho para vocês verem a separação da palavra, do pronome pessoal, para a palavra raiz, para o sufixo que foi adicionado. Então, ben güzelim, sen öğrencisin, o avukat, biz çalışkanız. Põe aí nos comentários, então, quantas que você acertou e as que você errou, como que você errou, como que você escreveu. Que é importante para mim saber como que vocês estão, a maneira que vocês estão pensando, que vocês estão analisando para vocês formarem essas palavras, para mim poder continuar ensinando para vocês, de acordo com os seus erros e acertos. Então, põe aí nos comentários a resposta de vocês antes de eu corrigir. Então, ainda nessa aula, vamos aprender a forma negativa desta frase. Eu sou, estou, você é, está. Então, a forma negativa e a construção dela, vamos ver agora como fazemos. Para construirmos a forma negativa do eu sou, você é, em turco, o sufixo pessoal, o sufixo do ben, sen, o, siz, aquele sufixo que aprendemos lá na primeira aula, passa a ser usado no final da palavra değil. Değil, que significa não sou em turco. Esta palavra aqui é o que dá o sentido negativo da nossa frase agora, değil, que é o que vai indicar que a frase é negativa. Vamos ver um exemplo. Ben doktor değilim. Eu não sou médico. Sen doktor değilsin. Você não é médico. O doktor değil. Biz doktor değiliz. Siz doktor değilsiniz. Onlar doktor değiller. Tá? Antes
como que a gente escreveu? Como que a gente escrevia antes? Ben doctorum. Ben doctorum. Agora, a gente, para fazer a negativa, a gente vai adicionar o deil antes do doutor. Aqui. Antes do doutor, vamos separar a palavra doutor aqui. E vamos adicionar a palavra que dá sentido negativo para a nossa frase. Deil. Ben doctor deil. Aí sobrou o nosso sufixo, que dá para entender que estamos falando de ben. Aonde vai esse sufixo agora? Falamos aqui em cima. O sufixo pessoal passa a ser usado no final da palavra deil. Então, de acordo com a harmonia vocálica, a palavra deil, a última vogal da palavra deil é o i. Então, fica ben doctor deilim. De acordo com a nossa harmonia vocálica, então usamos o im. Voltando em toda a regra da aula passada, que se você não assistiu a aula passada, você não vai saber como funciona a escolha desse sufixo. Baseado em que a gente escolhe esse sufixo. Para a gente ter um progresso na nossa aula, eu não vou ficar voltando mostrando como faz essa escolha. Então, é só ver o vídeo da aula passada. Então, de acordo com essa harmonia vocálica, ben doctor deilem. E o bom aqui é que quando temos já a palavra deil, se é a palavra deil que forma o negativo, o sufixo sempre vai ser o im. Esse sufixo aqui sempre vai ser o im. Deilim, sempre vai ser deilim, tá? Ben doctor deilim, sen doctor deilsin. Sempre vai ser usado o sufixo que harmoniza com o i. Sen doctor deilsin, o doctor deil, bis doctor deilis, sis doctor deilsines, onlar doctor deiler. Novamente, mais um exemplo. Sen doctor... Nossa, doctor sun. Antes, o positivo da frase sen doctor sun, você é médico. Eu não posso fazer as acentuações, porque senão eu tenho que ficar mudando dos teclados, tá? A configuração dos teclados, então o meu português vai sair sem pontuações aqui. Você é médico, passa a ser sen doctor deilsin. Sen doctor deilsin, tá? Qual é a diferença que vemos aqui? O sun, que era o sufixo de sen, vem aqui para trás na forma de sin, porque harmonizou com a palavra deil, que é o que dá o sentido negativo para a nossa frase. Então, sen doctor deilsin. Ben doctor deilim, sen doctor deilsin, o doctor deil, bis doctor deilis, sis doctor deilsiniz, onlar doctor deiler. Vocês repitam e repitam e repitam para ajudar vocês na parte da fala, na parte da pronúncia. Então, vocês também leiam e releiam e façam com que o ouvido de vocês acostumem com o turco e a fala de vocês acostumem com o turco, tá? Então, vamos para mais um exemplo, nosso segundo exemplo. Ben baba değilim, sen baba değilsin, o baba değil, biz baba değiliz, siz baba değilsiniz, onlar baba değiller. Devagar. Ben baba değilim, sen baba değilsin, o baba değil, biz baba değiliz, siz baba değilsiniz, onlar baba değiller. E prestem bem atenção no yumuşak G. Aqui temos um claro exemplo do yumuşak G. Essa é a pronúncia dele. Não temos como dar um exemplo equivalente no português, porque não temos um exemplo. Esta é uma letra totalmente nova e o som dela é esse. Pratiquem, escutem e repitam. Essa é
é o segredo. Pratiquem, estudem, repitam e escutem bastante, tá? Para vocês conseguirem reproduzir um som que não tem como exemplificar no nosso português. Então, değil, tá? Essa é a palavra sozinha, değil, que é a nossa palavra que indica negativo na nossa frase. Ben baba değilim, eu não sou pai. Antes a gente escrevia, peraí, deixa eu abrir uma nova. Antes escrevíamos assim. Ben babayım. Ben babayım, eu sou pai, tá? Eu sou pai. Qual é a diferença aí agora? Ben, pronome pessoal, a palavra babá, pai, o que dá sentido negativo vem após, e juntamos o sufixo do ben, que antes vinha aqui atrás do babá, da palavra pai, do substantivo da frase, do adjetivo da frase, vinha aqui atrás para dar sentido positivo. Agora, para dar sentido negativo, ele se liga à palavra que dá sentido negativo. Değilim. Ben baba değilim. Fica assim. Eu espero que vocês tenham compreendido. E agora, para finalizar a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje, eu quero que vocês, com as mesmas palavras que a gente usou para fazer a forma positiva ali em cima, eu quero que vocês formem frases negativas, como a gente aprendeu logo acima. Então, só que agora eu quero que com a palavra güzel, bonita, eu quero que vocês falem, vocês não são bonitos, vocês não são bonitos, vão formar essa frase em turco. Ele não é estudante, öğrenci, ele não é estudante. Nós não somos advogados, e eu não sou trabalhador. Eu não sou trabalhador. Pausem o vídeo, peguem o caderno de vocês, escrevam as frases, formem as frases, tá? Num caderno. Não use celular, escrevam a escrita é muito importante, escrevam as frases, cada uma delas, e depois deixe nos comentários. Deixe nos comentários que eu vou corrigir comentário por comentário, e eu vou dizer quem acertou. Se você chegou até o fim do vídeo, se você chegou até aqui, parabéns, hein? Você está empenhado em aprender essa língua. Me deixa saber que você chegou até aqui no vídeo, escreve lá nos comentários, eu vou aprender. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo.